O TikTok tem uma coisa meio interessante, né? Que é um algoritmo que funciona de uma forma peculiar. Então, quando você dá atenção a um assunto ali, esse assunto fica vindo pra você, né? Faz uns 2, 3 dias que eu assisti inteiro um vídeo de uma madrasta reclamando da situação de ser madrasta e tal. E eu assisti inteiro e ele começou a me mandar vídeos de madrasta e tal. E faz poucos dias, faz pouco tempo, que eu falei sobre isso no meu Instagram. E aí eu sei que uma coisa leva a outra, né? Então esses vídeos começaram a vir pra mim. E aí foi indo, né? Foi fundo. Então assim, de vídeo da madrasta dizendo sobre como é difícil ser madrasta, passou pro vídeo do cara dizendo como era difícil ele se importar muito com o filho e a mãe fazer alienação parental. Aí daí passou ao vídeo da mulher reclamando que o pai não paga a pensão, o genitor, e ela tem que se virar com a criança enquanto ele não se envolve. Aí desse passou pro vídeo dos advogados, 3 advogados na tela, explicando como fazer a comprovação de renda do pai que não paga a pensão sem ter a comprovação de renda. Como fazer a situação, né? O cara, ele deu um exemplo lá, o cara é personal trainer, aí ele deu o exemplo de uma cliente dele que pediu para que a amiga que tem ele na rede social, porque a rede social era fechada, printasse todos os alunos que ele postava, e aí eles fizeram a conta, ligaram para saber quanto custava o horário dele, fizeram a conta de quanto provavelmente ele ganhava para sugerir isso para o juiz a partir daí duvidar da situação e então pedir a quebra de sigilo, de não sei o que, enfim. E aí desse passou para um outro vídeo de uma madrasta confessando a uma TikToker aqui o tanto que ela odeia o enteado. E aí desse passou pro vídeo de uma mulher, acho que ela é advogada também, respondendo a dúvida de uma outra mulher. E a dúvida dessa outra mulher era se no final de semana do pai, quem vem buscar a criança não é o pai, eu posso não entregar? E isso foi vindo assim, ó, um atrás do outro. E eu só fiquei olhando e pensando. Gente, se possível for, evitem pessoas que têm filhos. Se possível for. Isso quer dizer que as pessoas que têm filhos são ruins de se relacionar? Não. Tem pessoas que têm filhos e vão ser muito mais fáceis de se relacionar do que pessoas desimpedidas sem filhos. Isso é fato. Mas, via de regra, é um probleminha. Deixa eu te contar uma história. Minha mãe tinha 17 anos quando se encantou pelo meu pai, pelos olhos azuis dele. Caiu na conversa. Caiu na conversa não, né? Os dois quiseram. E eles, então, me conceberam. Minha mãe pariu aos 18. Numa época em que pegava muito mal engravidar antes de casar. Minha mãe pariu aos 18, casada. Por quê? Quando se viu grávida, o que o meu avô foi lá falar pro meu pai? Ou meu pai mesmo foi, não lembro. Isso eu não sei. Mas então ela casou, né? Porque o problema de engravidar sem estar casado é a falta do casamento. Ora, casemos. Casou. Minha mãe no auge da sua maturidade de 18 anos, meu pai com 23. Festa, vestido. Na época, a família da minha mãe tinha uma graninha. Tinha uma boa grana. Então a festa foi linda no buffet da Lila, em São José do Rio Preto. Minha mãe conta que o casamento era penoso. Não terrível, era penoso. Mas ela mesma conta isso numa vibe assim... Eu era imatura pra entender que aquilo era o casamento mesmo. Aí eu tinha 2 aninhos e meio, 3... quando minha mãe resolveu que não queria mais ficar casada com o meu pai. Ela disse que meu pai tinha dificuldade de aceitar a realidade que eles viviam, que ele era irresponsável com dinheiro. Eu lembro dela falar, seu pai comprava Lite e a gente não tinha dinheiro. Ela dizia que eles passavam alguns perrengues com dinheiro. Meu pai, por sua vez, nunca disse nada. E eu sempre admirei demais isso. Nunca abriu a boca pra falar da minha mãe. Nada. Ai, Lara, deve ser porque sua mãe era maravilhosa. Eu conheço a peça. Ela tá me assistindo aqui agora, né? Nada de maravilhosa, não. Isso é a gente com 18 anos. Mas isso é uma coisa que eu sei que meu pai e minha avó, mãe dele, que me criou, fizeram conscientemente. De nunca pichar a minha mãe. Nunca. A vocês que são separados, tá? E têm filhos, saibam. As crianças, tô falando crianças, nem tô falando adolescente. Adolescente é óbvio. As crianças notam isso, tá? Porque eu era tiquinha e eu notava
Que minha mãe tinha coisas pra falar do meu pai, mas meu pai não tinha coisas pra falar da minha mãe. E você pode pensar que isso faria com que eu ficasse do lado da minha mãe, com que eu visse a situação do jeito que minha mãe pintava. Nunca aconteceu, mesmo criança. Eu só conseguia notar que um é blá, 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 e o outro... Então aí já fica uma coisa. Conta a minha tia, uma das minhas tias, que quando minha mãe resolveu se separar, ela foi lá falar com a minha mãe. E foi lá e falou, Alessandra, fica aí, não faça isso. Vocês precisam tentar. Conta a minha mãe que ela não quis tentar. E saiu fora. De forma que eu tinha 3 aninhos quando eles se separaram oficialmente. Isso significa que eu não lembro de um relance sequer dos dois juntos. Eu nunca vi meus pais juntos. Desde que eu me lembro, eles são separados. E não demorou muito. Foi, aliás, bem rápido. Acho que eu tinha... bem rápido, né? Acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Quando os dois se envolveram com outras pessoas. Minha mãe com o meu falecido padrasto. Meu pai com a minha viva madrasta. Então, não demorou muito. Eles já iniciaram esses outros relacionamentos. E esses foram os relacionamentos que eles seguiram. Então, meu pai ainda é casado com a minha madrasta. E o meu padrasto morreu, mas minha mãe foi casada com ele pelo tempo todo que eu consigo lembrar. Então, o que acontece foi o seguinte. Eu vivi, desde que eu me lembro, a realidade de pais separados. E eu me lembro nitidamente da cena. Eu tinha 5 aninhos e meio. Eu me lembro de eu estando no jardim da minha avó e descobrindo... Não lembro quem... minha mãe me falou. E descobrindo que eu iria pra terapia. E eu me lembro da minha mãe dizer que a minha avó ia me colocar na terapia porque eu não aceitava... palavras da minha mãe. Que eu não aceitava o divórcio dos meus pais. E eu me lembro de quando cheguei na terapia com a tia Renata Costa... dela perguntar por que você tá aqui e eu falar porque eu não aceito o divórcio do meu pai e da minha mãe. Mas eu nem sabia disso. O que provavelmente aconteceu, e eu nunca vou saber porque minha avó é fina, minha avó não fala. O que provavelmente aconteceu é minha avó ter notado essa dificuldade que eu tinha, porque era uma dificuldade natural de uma criança que é dividida entre os pais. Ela ter sugerido a terapia, ter falado isso com a minha mãe que nunca teve nenhum tipo de cuidado de como fala, de qual impacto causa, falou pra mim, você vai porque você não aceita. Enfim, foi isso. E eu comecei a fazer terapia pequenininha, minha avó se virava pra pagar. Eu fazia terapia com a tia Renata Costa. Eu ia lá pro consultório dela e ficava brincando lá com os desenhos e tal, não sei o que, era isso que era terapia. Enfim, então, meu povo, o que acontece é que eu vivi a realidade de ter pais separados desde novinha. O que eu via? Meu pai e minha mãe nunca estiveram no mesmo ambiente, juntos, ao mesmo tempo. Nunca. Festinha de escola. Meu pai não ia, né? Minha mãe ia no ensaio e meu pai poderia ir na festa. Ou se não tivesse ensaio, era a festa, ia um. Meu pai não ligava muito não, acho que ele foi em uma apresentação de balé que eu fiz na vida. Que ele gostava muito de pescar. Quando um ia, o outro não ia. Reunião de escola. Meu pai acho que foi em poucas, minha mãe foi em poucas também. Minha avó foi mais. Mas enfim, reunião de escola. Vamos dizer que os dois tivessem decidido que queriam ir. Um ficaria sabendo do outro através da minha avó, das minhas avós, de alguém, que horas ia, e eles não iam no mesmo horário. Lara, isso é porque eles se odiavam? Não. Era nítido pra mim que eles não se odiavam. Eles só não queriam estar no mesmo lugar. Mas, Lara, e na sua festinha de aniversário? Porque é importante pra criança, né? Gente, quando foi que isso ficou normal? Quando foi que as pessoas começaram a achar que pra criança a festa de aniversário é importante? Porque eu não me lembro de nenhuma festa de aniversário minha quando criança. Lembro de relances de uma ou duas. E quando a festa estava acontecendo, eu em nenhum momento falei, cadê minha mãe? Quando quem estava dando a festa era meu pai. Ou quando minha mãe estava dando a festa, em nenhum momento eu me lembro de perguntar, cadê o papai? Nunca. Porque desde pequenininha, eu sabia. Papai fica aqui, mamãe fica aqui. Ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo, a minha guarda eu acho que era compartilhada. Meu pai pagava pensão para minha mãe. Sempre pagou em dia. Eu lembro que ele dava 2 salários mínimos de pensão, que era muito. Esse dinheiro era usado com você, Lara? Óbvio que não. Você se ressente? Óbvio que não. Meu pai pagava pensão e eu morava, na maior parte do tempo eu morava com a minha avó, mãe do meu pai. Então olha só, eu morava com a minha avó, mãe do meu pai. A casa da minha avó era onde ficava a fábrica do meu pai. E ele pagava pensão pra minha mãe. Pensão pra mim. Em alguns momentos da vida eu ia morar com a minha mãe um pouco, mas não era sempre. Uma das partes que eu mais me lembro
é quando eu ficava na casa da minha mãe de segunda, quarta, sexta e finais de semana alternados, e na casa da minha avó, que seria do meu pai, de terça e quinta. Então a casa do meu pai nunca existiu, era a casa da minha avó, que era do meu pai, entendeu? Da mãe dele. Mas Lara, você nunca morou com seu pai? Nunca. Nunca, nem por um único dia. Eu dormi na casa do meu pai algumas vezes. Poucas. Por quê? Não fazia sentido. O meu pai era presente na medida que pai é presente. Não tinha essa de ficar indo lá, sei lá, tinha. Eu hoje, Gisela jamais me falaria isso, minha madrasta, porque ela é muito fina. Jamais me falaria isso. Mas eu hoje acho que tinha muito da Gisela nisso. E eu concordo com ela 100%. Tá? 100%. Caso ela realmente não se sentisse... Apesar que eu acho que não, viu? A Gisela não sei. Sei que eu no lugar da Gisela não ia querer. Não ia querer a criança morando comigo. Assim foi. Eu ficava uns dias na casa de um, uns dias na casa do outro. Só que isso não era muito certo. Então, na verdade, todo dia, quando batia o sinal da escola, do fim da aula, eu não sabia quem estava vindo me buscar. Eu não sabia se era meu pai, se era minha mãe, se era minha avó, de vez em quando era minha tia. Não sabia. Eu era muito solta, sabe? Muito solta. Muito, assim. Hoje eu tô na casa de um, amanhã eu tô na casa do outro, não sei o quê. Inclusive, eu me lembro nitidamente, de, na quarta série, ter uma agenda escolar, e aí naquele lugar que tem que preencher os dados da agenda escolar, na hora do endereço, eu coloquei o endereço da minha avó, que era o endereço que nunca mudava, já que a minha mãe estava se mudando o tempo inteiro. Com a minha mãe, eu cheguei a morar em 11 cidades diferentes. Então, eu coloquei o endereço da minha avó, que era o fixo, né? Aquele que eu sabia que não ia mudar. E eu lembro da minha mãe ficar muito brava de eu não ter colocado o endereço da nossa casa ali, da casa que a gente estava. E eu lembro, como criança, de falar, mas mãe, é só porque você vai mudar logo e eu vou estar com essa agenda até o final do ano. Se você me perguntar, Lara, você sente que foi prejudicada por essa situação? Gente, prejudicada eu sinto que eu seria se porque a convenção social acha que é importante para os pais, que é importante para a criança que os pais estejam na festinha de aniversário, os dois tivessem ido para a festinha de aniversário e um não olhasse na cara do outro, um não bicasse o outro, ou saísse uma briga ali, ou se o relacionamento do meu pai ou da minha mãe ficasse um inferno porque o respectivo não gosta da ideia do outro ter que estar na porra da festinha, aí eu teria sido prejudicada. Sabe por quê? Porque o único cenário em que eu realmente não teria sido prejudicada, nesse sentido, seria o cenário em que meu pai e minha mãe seguem casados. Pois bem, isso era possível? Não. Porque eles não iriam seguir casados, essa opção não tinha. Uma vez que essa opção não tem, a melhor das opções é aquela mais estável, penso eu, que é possível de manter por mais tempo e que faz sentido para a vida dos dois. Para a vida dos dois, dos adultos. Na minha cabecinha, era nítido, era ok, não sabia que existia outra forma. Era Natal, são 2. Aniversário, são 2. Dia dos pais, é um só e não tem a mamãe. Dia das mães, são 2, porque tem o da minha avó também. Férias, é dividido na casa de um e na casa de outro. Sabe? Não tinha dificuldade. É assim que é. Se eu penso que minha mãe e meu pai eram muito felizes com essa situação, sinceramente eu penso que eram, viu? Sinceramente eu penso que eram. Eles nunca esboçaram qualquer reação em relação ao pesar de não estarem juntos. Nunca. Os dois me tinham na medida que eles queriam, na medida que era possível, na medida que acontecia. Isso foi bom pra mim enquanto criança? Não. Eu me sentia muito jogada. Muito jogada. Fato. Tá vendo, Lara? Então era melhor que eles tivessem... O melhor, a única coisa melhor seria se eles tivessem podido tentar ficar casados e a fim de ficar casados. Isso seria o melhor. Essa é a primeira opção. Tirando essa opção, a que eu vivi foi a melhor. Eu te falo isso porque muitos anos depois, já adulta, eu me relacionei com um cara que tinha uma filha. E eu vi acontecer o que não aconteceu comigo. Eu vi 2 famílias mas assim, assustadoramente imaturas. Tanto a família de um lado quanto a do outro.
se preocupando com um monte de coisa que não tinha a mínima importância, do tipo, ai, mas vai ser a festinha, ai, o pai e a mãe tem que estar na festinha. E eu vi o nível de devastação dessa menina, porque ela não tinha o que realmente precisava. Eu vi isso. Eu vi acontecer. A minha mãe nunca teve dificuldade nenhuma com a questão do dinheiro com meu pai, porque apesar de não ter grana, meu pai sempre correu atrás. E além... é verdade, tem mais isso. Além de dar 2 salários mínimos de pensão, o meu pai ainda pagava tudo meu. Tudo. Não é que ele dava o dinheiro pra ela e ela pagava meu inglês, ou ela pagava natação. Não. Meu pai pagava tudo. Tudo. Se eu precisasse de roupa, quem comprava era meu pai. Se eu precisasse de sapato, quem comprava era o meu pai. Se eu precisasse de meu pai. E a pensão na mão dela, tá? Então minha mãe nunca passou um apuro sequer com pensão. Tanto que eu me lembro que desses 2 cheques que iam pra ela todo mês, que era um pré-datado, eles tinham lá o esquema deles, ela usava um desses cheques pra pagar uma dívida dela. Ela vai lembrar disso, ela tá me assistindo, ela lembra. Ela tinha uma dívida muito grande, ela usava um deles pra pagar a dívida dela e o outro pra colocar coisa em casa. Mas coisa em casa, não coisa pra mim, coisa em casa. Comida em casa. E eu acho que tá certo, tá? Eu vejo essa galera separada, não, porque o dinheiro tem que ser só pra criança, não sei o quê. Como se isso fosse uma realidade, como se a gente... Em casa a gente tava passando fome. Tudo que a gente ia poder comer era um joelho de porco. Você jura por Deus que ia chegar um cheque de R$250, que era o salário mínimo na época, e eles iam usar só pra mim, e o resto da casa ia... Não, é a realidade da casa, eu entendo. Minha mãe, então, nunca passou uma dificuldade sequer com essa questão do dinheiro. E mesmo assim, eu aposto que não foi fácil pra ela. Meu pai nunca passou uma dificuldade sequer com a minha mãe tentando controlar as visitas dele, ou quem ele ia deixar se aproximar de mim, ou onde ele iria com o dinheiro. Nada. Minha mãe nunca passou uma dificuldade dessa. E mesmo assim, eu aposto que não foi fácil pra ela. Meu pai nunca precisou enfrentar a minha mãe cheia de ódio porque ele me deixou cortar o cabelo e ela não tava deixando. Nunca. E mesmo assim, eu tenho certeza que não foi fácil pra ela. Pra ele. Minha mãe nunca teve que se preocupar com quem o meu pai deixava eu chegar perto. Ai, vai deixar essa vagabunda. Nunca. Minha mãe nunca teve que se preocupar com isso. Nunca. E mesmo assim, eu sei que não foi fácil pra ela. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte. A situação que viveu meu pai, que viveram meu pai e minha mãe em relação a mim, foi perfeita. Eu, como filha, saí disso bem machucada, precisando entender muita coisa. Por quê? Mas por quê? Porque não é natural. Não é natural para uma criança viver longe dos pais. Chocados. Não é natural. Eu fiz terapia de criança até agora. E minha cabeça é ruim. E você nunca vai me convencer que isso não tem uma influência grande de como eu fui criada. Porque tinha muito amor. Mas ao mesmo tempo, eu era muito deixada. Porque a situação era assim. Tá vendo, Lara? Então eles deviam ter ido na festinha juntos. Não ia mudar nada. Eu só ia ver os dois se odiando. Eu só ia ver os relacionamentos deles ruindo por causa disso. Não ia mudar nada. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Eu vendo esse monte de problemas aqui que as pessoas têm com essa situação. Eu vendo esse monte de vídeos com esse monte de questões. Eu tendo vivido isso. E eu tendo vivido isso do outro lado da história, sendo a madrasta, eu não consigo compreender um único cenário em que entrar num relacionamento com alguém, homem ou mulher, que já tem filhos, seja uma boa. Lara, aí você me fode, porque eu tenho filhos e eu tô separada. E se todo mundo pensar assim? Problema seu. Desculpa, problema seu. Você quer que eu faça o quê? A realidade é essa. Dá pra você compensar essa realidade? Dá. Meu pai e minha mãe compensaram. Tanto que eles nunca tiveram problema em se relacionar depois. Porque pra mulher que chegava na vida do meu pai era ok, tranquilo. Minha mãe nunca ia falar com ela. Nunca ia encanar com ela. Nunca ia falar, eu quero saber onde que você não levava. Nunca. Inclusive, eu me lembro de uma cena da minha mãe indo me buscar na casa da minha madrasta, as duas se cumprimentando, numa boa, tudo certo. Nunca ia acontecer. Das duas se engalfinharem. Então, meu pai, minha avó conta que meu pai, quando se divorciou, lá no lugar que eles frequentavam, eles falavam, olha, ele é desquitado, que era aquela época que era feio isso, ele é desquitado. Eles conseguiram compensar isso.
Meu pai conseguiu compensar isso, minha mãe conseguiu compensar isso. Não sei se de forma, de repente, até natural, não pensada, mas eles conseguiram. Então dá pra se relacionar com alguém que tem filho. E não ser um problema? Dá, cara. Existem mães que são melhores do que madrastas? Existem, desculpa, madrastas que são melhores do que mães? Existem. Que fazem um trabalho muito melhor? Existem. Existem padrastos que fazem trabalho melhor do que o do pai? Existem. É frequente? Não. Não. Para cada história que eu conheço de um padrasto ou uma madrasta que foi legal, eu conheço 6 de padrastos e madrastas que acabaram com a vida da criança, do adolescente, seja o que for. Próximo de mim, eu tenho 2 ou 3 casos, que o terceiro eu não consideraria, não. Mas eu tenho um caso muito próximo de mim, que esse padrasto arrebentava esse cara na pancada. E a mãe? Gente, a gente vai, por acaso, adianta entrar nas nuances da história? Eu tenho um caso perto de mim que a madrasta mas acabou com a história da menina. Acabou. O que ela pôde fazer pra infernizar a vida dessa menina, pra fazer essa menina sentir uma merda, que a menina era a cara da mãe, que a menina lembrava a mãe e ela achava que o marido dela ainda tava no negócio da mãe. Mas assim, o que ela pôde fazer pra acabar com a vida da menina, ela fez. A menina tem 40 anos hoje e ainda é fodida da cabeça. O número de abusos cometidos contra crianças por pessoas próximas, incluindo padrastos, é tão grande que faria o mais cético passar a acreditar em correlações. Então o que eu tô dizendo aqui é, se você está solteiro, solteira, e você tá começando agora a se envolver com alguém, e essa pessoa tem filhos, pensa muito, pensa muito. Mas, se você não está solteiro, se você está casado, e é aqui o ponto, e está pensando em ter um filho, pensa muito bem. Porque todos esses vídeos que apareceram pra mim, eu tenho certeza que em todas essas situações, quando a mãe e o pai foram ter o nenê, eles não pensaram nisso. Porque ninguém pensa. Você gosta da pessoa, tá apaixonado ou não tá apaixonado, já tá estável, seja o que for, você fala, vou ter um filho. Vou ter um filho. Você tem ideia do que vai ser se vocês se separarem? Você conhece essa pessoa nesse ponto? Porque quando eu penso sobre me separar de uma pessoa, dado tudo que eu vivi na vida, eu penso, qual é o pior que essa pessoa pode fazer? Assim, eu vou pensar, vou imaginar ela sendo o pior dela, porque é isso que as pessoas são quando se separam. Seu pior. Então, antes de decidir ter filho, você também precisa pensar nisso. Porque aquela frase que eu falei em um outro vídeo daqui, mas você vai carregar pro resto da sua vida a responsabilidade de ter escolhido o pai errado pro amor da sua vida. Isso muda se for um homem com filhos ou uma mulher com filhos, muda. Isso muda se são os 2 com filhos, lá, os 2 são separados, os 2 têm filhos, muda. Pode ser que não mude. Não tem métrica estável nesse assunto, né? Não tem uma coisa que fala, não, isso é assim. Não, isso é assado. Não tem. O que tem é a máxima. Melhor seria se assim não fosse. Se assim não fosse. Eu já vi casos desses dar certo? Eu vejo. Eu tenho na minha vida casos desses que dão certo, eu vejo. Que o cara se impõe e a ex não consegue fazer nada de terrível. Que a mulher se impõe e o cara não consegue faltar ao compromisso. Tem esses casos. Tem. Você vai arriscar? Esse seu? É isso. Só quis falar isso aqui porque tá pipocando aqui. Eu achei que valia a pena. Pensa bem.